Vivemos em dias em que as trevas avançam rapidamente. E quando tudo vai parecendo muito escuro, Deus está levantando tochas. Sim, pessoas que queimam com o fogo do Espírito Santo e iluminam, resplandecendo a luz de Jesus Cristo. E essa é a identidade das vozes proféticas. Candeias que queimam e iluminam ambientes. Foram essas palavras que Jesus declarou sobre João Batista. João era uma candeia que queimava e iluminava. E nós, vozes proféticas, também carregamos essa identidade. Nós devemos queimar com o fogo do Espírito Santo, aquecendo lugares de muita frieza e iluminar, dissipando as trevas de tudo que está ao nosso redor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas o que realmente significa queimar e iluminar? Ou como ter uma vida que mantenha essa luz, essa chama acesa de maneira constante? E pensa comigo, se toda a igreja entender esse chamado que está disponível a nós de ser uma candeia, pensa no impacto que isso causaria nas nações. E esse é o terceiro episódio sobre o fundamento do mover profético dos últimos dias. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, você precisa se inscrever. Deixa um like para eu saber que você tá aqui comigo e vamos junto. Quando Jesus chama João Batista de candeia, a candeia é uma lamparina ou uma lâmpada antiga que só cumpre a sua função se estiver alimentada com óleo. E isso fala muito sobre o mover profético, porque assim como a candeia depende do óleo, nós dependemos totalmente do Espírito Santo. Sem a unção que vem dele, nós não podemos fazer coisa alguma. E essa unção, ela é produzida a partir de uma vida de devoção a ele, de relacionamento, intimidade, de adoração, consagração, oração, jejum. A partir disso que essa unção é produzida, e então podemos cumprir aquilo que fomos chamados para si, queimar e iluminar assim como uma candeia. E por isso a gente precisa dessa constante devoção. E sem ele a lâmpada apaga. Lembre-se da parábola de Mateus 25 das virgens imprudentes. Elas se esqueceram de ter o óleo reserva. Elas se esqueceram de ser cheias do óleo. E em dado momento a luz delas apagou. E no momento em que elas tiveram que produzir, era tarde demais. Elas perderam o time. Não podemos ser como virgens imprudentes. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o tempo é agora. Não podemos deixar para amanhã ou depois. A gente precisa produzir esse óleo hoje, agora. E ser cheios todos os dias. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus voltará. E a nossa missão é para hoje. E é Deus que mantém a nossa chama acesa. E Salmos 18:28 traz um princípio essencial sobre isso. Ele diz que é Deus que mantém a nossa chama acesa e Ele transforma nossas trevas em luz. Quanto mais nós estamos em uma vida de devoção, de entrega, de consagração, Ele vai mantendo a nossa chama acesa porque o óleo vai sendo produzido no nosso interior por meio do Espírito Santo. E mais, essa luz que acende antes de externalizar, antes de provocar efeitos externos, ela provoca efeitos internos. Ela transforma as nossas trevas em luz. Você tem trevas? Eu tenho trevas? Sim. Somos pecadores. E esse pecado é uma treva que há em nosso interior. Mas à medida que vamos nos aproximando do Espírito Santo e vamos permitindo que Ele molde o nosso interior, então Ele vai nos convencendo do nosso pecado. E por meio do arrependimento e da purificação através do sangue de Jesus, nós vamos sendo santificados. E então toda a treva do nosso interior vai sendo transformada em luz. Assim vamos nos santificando, nos purificando. E vamos permitindo que essa luz emane cada vez mais. E por meio dessa luz, as nações são impactadas. Mas isso só é feito não por uma luz própria, mas pela luz que há nele, no Espírito Santo, em Cristo.
quando vamos perdendo espaço no nosso interior, quando vamos diminuindo cada vez mais e permitindo que Jesus cresça em nós, então vamos iluminando cada vez mais a luz dele, resplandecendo a glória dele. A Bíblia é cheia de versículos que falam quanto Jesus é a luz, mas João 1,4 diz que Jesus é a luz dos homens. Jesus é aquele que ilumina e dissipa toda a treva. E à medida que vamos permitindo que ele cresça em nós, por meio do Espírito Santo, então vamos resplandecendo essa luz. Porque aonde há luz, as trevas não existem. Isso é um princípio da física. A ciência comprova isso. As trevas é a ausência de luz. Mas quando a luz adentra no ambiente, então as trevas são dissipadas. E todo o ambiente é tomado da luz. E no caso da candeia, para que haja luz, é necessário fogo. E a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Mas o fogo de Deus não vem só para aquecer, ele vem também para purificar. E 1 Coríntios 3 fala sobre isso. Que o fogo de Deus prova todas as obras e revela aquilo que é eterno. Ele revela o material, a essência das obras. Tudo que nós fazemos vai ser testado pelo fogo. E tudo que tiver uma origem eterna vai ser purificado, assim como o ouro, os metais, as pedras preciosas. Mas tudo aquilo que é passageiro, que vem da humanidade, da fragilidade, da carnalidade humana, vai queimar no fogo e vai ser destruída. Lembre-se sempre que quando o fogo se manifesta, as obras da carne são consumidas e somente aquilo que vem de Deus permanece. Mas a gente não pode ter medo do fogo, porque nós somos chamados a ser tochas, e as tochas são portadoras do fogo. Essas lamparinas antigas, essas candeias, elas são portadoras e transportam o fogo para onde elas vão. O fogo deve estar dentro de nós e a gente precisa se permitir ser não só iluminado por dentro, mas também ser queimado, purificado, para então esse efeito, esse fogo possa resplandecer a partir de nós e impactar todos os ambientes que nós somos enviados. E quando assumimos essa identidade profética de ser candeias, então os que estão ao nosso redor também são acesos. Esse fogo, ele vai se alastrando, vai incendiando as pessoas ao nosso redor, e então nós podemos ver um avivamento acontecendo. Porque o fogo, ele não pode ficar somente em nós, ele precisa impactar os ambientes e as pessoas ao nosso redor. E esse chamado se apresenta claramente em Isaías 60. Eu quero ler para vocês. Levanta-se, resplandece, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória, e as nações verão a sua luz, e os reis o fulgor do seu alvorecer. É esse o chamado que está disponível para nós. Somos chamados a nos levantar, nos posicionar e resplandecer a luz do Senhor por meio de nós. Antes que essa luz impacte a outros, vai impactar a nós. E por isso que o vídeo anterior foi sobre o processo. Se permita viver o processo. Mas quando a gente se permite viver esse processo e permite que essa purificação, essa iluminação aconteça dentro de nós, então podemos ser um instrumento para iluminar os outros, impactar os outros. Ser um instrumento de avivamento. Perceba que a candeia, a lamparina, ela não precisa fazer muito barulho para iluminar e dissipar as trevas. Ela precisa ser posicionada em um lugar de relevância. Essa posição, esse lugar não é definido por você, é definido por Deus. Mas quando essa candeia é posicionada, então todas as trevas do ambiente, toda a escuridão é dissipada, e então aquele ambiente é iluminado. É assim que nós vamos impactar as nações. Por meio do posicionamento, porque quando nós estamos acesos com o fogo de Deus, quando nós somos portadores do fogo de Deus, então não tem para onde fugir. A nossa presença no ambiente vai fazer toda a diferença.
Mas talvez isso ainda não esteja tão claro. Então eu quero trazer Provérbios 4:18, e é assim que a luz do Senhor se manifesta. Talvez hoje você esteja já vivendo no processo, mas você talvez não perceba que a sua vida impacte tanto. Mas é porque a luz, ela é crescente, ela é progressiva, você vai iluminando de maneira progressiva, assim como a alvorada. O nascer do sol. Você primeiro vê os primeiros feixes de luz e o dia vai amanhecendo, as trevas vão sendo dissipadas aos poucos, até que ao meio-dia, quando o sol está na posição de maior evidência, então toda a treva é dissipada. É assim que acontece com a luz do Senhor, ela vai brilhando em nós cada vez mais, de maneira progressiva, até que seja dia perfeito. Nós vamos diminuindo cada vez mais e Cristo vai crescendo em nós, até que alcancemos a estatura do Filho de Deus. E então, a luz do Senhor resplandecerá em nós de maneira perfeita, de maneira plena. E Mateus 5 traz também esse chamado. Nós somos chamados a ser a luz do mundo, não é uma opção. É um chamado, é uma ordem. E cabe a nós obedecer, permitindo que essa luz cresça cada vez mais em nós, até que venhamos resplandecer plenamente a luz de Jesus. E por isso não podemos amar as trevas. Não podemos amar o pecado, não podemos ter no nosso coração algum tipo de apego ou dependência do pecado. Precisamos exterminar toda a treva da nossa vida, permitir que Cristo cresça em nós. Não é uma opção. Precisamos disso. Precisamos dar uma resposta assertiva a esse chamado. E lembre-se, quando você for colocado em evidência, quando as pessoas olharem para você, nunca se esqueça que a luz que elas veem não é a sua luz, é a luz do Senhor que emana através de você. Você só é um instrumento. Mas a luz que está irradiando da candeia não é a luz própria, é o fogo de Deus. Então, quando você for posicionado e estiver em evidência, lembre-se sempre que não é sobre você, é sobre Ele. A glória é toda dele. E esse é o desejo que precisamos ter em nossos corações. Que as pessoas vejam sim a luz, mas elas não olhem para nós, mas olhem para Jesus. Porque a luz é Ele. Ele é a luz dos homens. Nós apenas somos instrumentos de luz, porque permitimos que Ele cresça em nós. Então entenda que queimar e iluminar é muito mais do que um tema. É uma identidade, é um chamado que está disponível para toda a igreja. E é um pilar que fundamenta o mover profético dos últimos dias. Esse chamado está disponível para todos nós. Todos aqueles que querem ser vozes proféticas precisam entender e dar uma resposta a esse chamado. E assim, prepararemos o caminho para o retorno de Jesus, o nosso Senhor. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.